No coração financeiro de São Paulo, o arranha-céu da Navarra Corp erguia-se como um monumento de vidro e aço, um símbolo de poder e modernidade que perfurava as nuvens. Por dentro, no entanto, a atmosfera era o oposto de sua fachada imponente. O luxo minimalista dos corredores e escritórios era frio, quase estéril, e o silêncio que reinava não era de paz, mas de uma tensão contida. Funcionários moviam-se com uma eficiência nervosa, quase robótica, evitando contato visual, como se temessem atrair a atenção do poder que emanava do último andar. O ar era pesado, carregado de um medo não verbalizado. Uma prova de que, por trás da imagem de sucesso corporativo, se escondia um ambiente de trabalho tóxico, onde a sobrevivência dependia de se tornar invisível. Era um palco perfeitamente polido para o drama que estava prestes a se desenrolar. Empurrando um carrinho de limpeza com movimentos lentos e deliberados, uma mulher atravessava o corredor principal. Vestia um uniforme de faxineira mal ajustado, com o cabelo escuro preso num coque simples e despretensioso. Seu corpo projetava submissão, a cabeça ligeiramente baixa, uma figura anônima feita para ser ignorada. Mas seus olhos, se alguém se desse ao trabalho de olhar, contavam uma história diferente. Eram afiados, analíticos, e neles ardia uma fúria contida, uma inteligência cortante que não combinava com sua aparência. Esta era Sukita Ueda, uma das mulheres mais poderosas da Ásia, disfarçada de invisível. Perto dali, sua irmã mais nova, Lina, entrou na sala de reuniões de seu marido. Lina ainda possuía uma beleza delicada, mas que estava sendo visivelmente apagada pelo sofrimento, seus ombros curvados como se carregasse um peso invisível. A voz de Flávio Navarra, o CEO, cortou o silêncio como uma lâmina, fria e cheia de desprezo. Na frente de 2 diretores, ele pegou os documentos que Lina lhe entregara e os atirou no chão polido. As folhas de papel se espalharam aos pés dela. Incompetência é a única coisa que você produz, ele disse, cada palavra um golpe. Você é um peso morto decorativo, um acessório caro que eu me arrependo de ter adquirido. Os diretores desviaram o olhar, constrangidos, mas sua passividade os tornava cúmplices daquela crueldade. O som dos papéis batendo no mármore ecoou pelo corredor como um tiro. Para Sukita, que observava tudo através do vidro, a visão de sua irmã se encolhendo, as lágrimas silenciosas escorrendo enquanto ela se ajoelhava para catar os papéis da sua própria humilhação, foi a gota de água. Aquele som foi a quebra final de seu autocontrole. Sukita largou o carrinho de limpeza, que bateu contra a parede com um baque surdo e metálico, um ruído que estilhaçou a quietude opressora do andar. Todos os olhares, incluindo o de Flávio, se viraram para a figura insignificante da faxineira, ignorando completamente a surpresa e a raiva no rosto do CEO. Ela caminhou com passos firmes e decididos em direção à sala de reuniões. Seus movimentos não eram mais de uma serviçal, mas de uma predadora. Ela empurrou a porta de vidro com uma força que fez o painel tremer em sua moldura de aço, entrando na cena não como uma funcionária, mas como uma força da natureza. É em momentos assim, quando a injustiça se torna tão palpável que sufoca, que entendemos a urgência de compartilhar histórias de coragem. Se você também sentiu isso, considere se inscrever, pois é o seu apoio que nos permite continuar trazendo relatos como este à tona. O silêncio que se instalou na sala de reuniões era mais denso e pesado que o vidro das paredes. Flávio Navarra, cujo rosto passara da surpresa para uma fúria contida, olhava para a faxineira como se ela fosse uma anomalia, uma falha na matriz de seu universo perfeitamente controlado. Os diretores, antes cúmplices passivos, agora estavam paralisados, testemunhas de uma quebra de protocolo tão absurda que parecia irreal.
Sukita, no entanto, não via nada disso. Seu mundo havia se reduzido a um único ponto focal, o rosto manchado de lágrimas de sua irmã mais nova. Ela se ajoelhou no chão de mármore frio e o tecido áspero do uniforme roçou em seus joelhos. Com uma delicadeza que contrastava com a força de sua entrada, ela pegou as mãos de Lina, impedindo-as de recolher os cacos de sua dignidade espalhados pelo chão. Erguendo o rosto da irmã, ela olhou em seus olhos e sussurrou em japonês. A língua de sua infância, a língua de seus segredos. Ryu wa anata, o Mamorutame Nikoku ni imasu. O dragão está aqui para proteger você. Eram as mesmas palavras que dizia quando Lina, ainda uma menina, tinha pesadelos ou caía e ralava o joelho. Naquele instante, o tempo pareceu retroceder. Para Lina, ouvir aquela frase foi como se uma âncora a encontrasse no meio da tempestade. A figura da faxineira se dissolveu e em seu lugar estava sua irmã mais velha, a rocha, a protetora que ela pensava ter perdido para sempre. As lágrimas, antes de humilhação, agora corriam por um motivo diferente, uma mistura de alívio, dor e uma saudade tão profunda que doía fisicamente no peito, um reconhecimento de tudo o que havia perdido. A distância entre elas não fora um evento único, mas um desgaste lento e deliberado, orquestrado com a precisão de um mestre manipulador. Sukita lembrava-se das últimas conversas, anos atrás. Lina, com a voz cada vez mais distante do outro lado do mundo, sempre com desculpas vagas. O Flávio não gosta que eu passe tanto tempo ao telefone. Ou estamos muito ocupados com um evento social. Sukita, imersa em suas próprias batalhas corporativas em Tóquio, interpretou aquilo como o natural distanciamento da vida adulta, a criação de uma nova família. Ela sentia agora o peso esmagador de sua própria negligência, a culpa por não ter lido nas entrelinhas, por não ter percebido que o silêncio de sua irmã não era de paz, mas de aprisionamento. Cada desculpa de Lina era um tijolo a mais no muro que Flávio construía ao redor dela. Para Lina, o processo fora ainda mais insidioso. Começou com pequenas críticas, disfarçadas de conselhos. Esse vestido não valoriza você. Seus amigos são um pouco simplórios, não acha? Depois veio o controle financeiro, uma mesada generosa que, na verdade, era uma coleira de ouro, garantindo que ela nunca tivesse independência. Por fim, o isolamento completo. Flávio a convenceu de que a família dela, especialmente Sukita, havia como um fracasso por ter abandonado sua carreira para se casar. Ele pintou a mulher mais poderosa da Ásia como uma figura julgadora e fria, envenenando a única fonte de apoio que Lina ainda poderia ter. A mansão luxuosa tornou-se uma prisão elegante, e o amor que ela sentia por ele se transformou em um medo constante de sua desaprovação. A redescoberta da verdade veio por um acaso, um fio de esperança quase rompido. Há 2 semanas, Lina, num raro momento de solidão e coragem, usou um computador antigo num café para enviar um e-mail para um endereço que Sukita não usava há anos. Era uma mensagem curta, quase incoerente, cheia de frases inacabadas e um pedido de desculpas sem explicação. Sinto sua falta. Me perdoe. Acho que não estou bem. Por um milagre, o sistema de Sukita arquivou a mensagem em vez de descartá-la. Foi um assistente júnior que a encontrou ao fazer uma limpeza de rotina nos servidores. Aquelas poucas palavras foram o suficiente. Sukita largou tudo, embarcou no primeiro voo para São Paulo e iniciou sua investigação silenciosa, que a levou àquele uniforme de faxineira e àquela cena devastadora. É nesses momentos, quando a gente percebe que o silêncio custa caro demais, que histórias assim precisam ser contadas. E é a sua inscrição que garante que a gente possa continuar fazendo isso, dando voz a quem foi silenciado. Sukita ajudou Lina a se levantar, seus corpos se amparando mutuamente.
Ela não dirigiu uma única palavra a Flávio. Apenas o olhou, um olhar frio, analítico, o mesmo que usava para desmembrar uma empresa rival antes de uma aquisição hostil. Aquele olhar o desarmou mais do que qualquer grito faria. Flávio, recuperando a compostura, gritou: "Segurança! Tirem essa mulher daqui agora!" Mas era tarde demais. Sukita já tinha o celular na mão, discando um único número. Ela falou calmamente em inglês, ignorando os seguranças que agora hesitavam na porta, confusos. Enquanto Sukita falava ao telefone, ela guiou Lina para fora da sala, passando pelos diretores petrificados e pelos funcionários que agora espiavam de suas mesas. O caminho até o elevador parecia um corredor polonês, mas pela primeira vez em anos, Lina não andava de cabeça baixa. Amparada pela irmã, ela sentia um calor familiar, uma força que não era sua, mas que a contagiava. O baque surdo da porta do elevador se fechando foi como o ponto final em um capítulo terrível de sua vida. O silêncio dentro da caixa de metal era reconfortante. Elas não disseram nada. Apenas o toque de suas mãos era o suficiente. Uma comunicação mais profunda do que qualquer palavra. A descida dos 40 andares foi a transição de um inferno particular para um futuro incerto, mas livre. O carro que as esperava não era um veículo de luxo ostensivo, mas um sedã discreto e blindado. O motorista as levou para um hotel 5 estrelas, onde Sukita havia reservado a suíte presidencial sob um pseudônimo. O lugar era o oposto do escritório da Navarra Corp. Era quente, acolhedor, com tons de madeira e tecidos macios. Assim que a porta se fechou, isolando-as do mundo, a força de Lina se desfez. Ela desabou num soluço profundo e gutural. O som da dor de uma década sendo liberada de uma só vez. Eram anos de humilhações, de solidão, de medo, de esperanças esmagadas, tudo vindo à tona numa torrente incontrolável. Sukita não tentou detê-la, apenas a abraçou forte, deixando que a irmã chorasse em seu ombro, absorvendo sua dor como se fosse sua. O choro durou quase 1 hora. Quando finalmente cessou, restou um cansaço profundo, mas purificador. Lina adormeceu no sofá exausta. Sukita a cobriu com um cobertor de cachemira e sentou-se numa poltrona próxima, observando-a dormir. A culpa ainda a corroía, mas agora estava misturada com uma determinação gélida. Ela abriu seu laptop e a guerra começou. A primeira ofensiva não foi ruidosa. Foi uma série de e-mails criptografados, ordens emitidas para suas equipes em Tóquio e Nova York. Advogados foram acionados. Analistas financeiros foram postos em alerta máximo. O império de Flávio Navarra, que parecia tão sólido visto de fora, tinha fundações frágeis, e Sukita conhecia cada uma delas, pois era ela, através de fundos de investimento anônimos, a principal fiadora daquele castelo de cartas. A retaliação de Flávio não demorou. Quando Lina acordou, horas depois, seu celular não parava de apitar. Eram notificações de seu banco, cartão de crédito cancelado, conta conjunta bloqueada. Acesso à sua própria vida financeira, que ela nunca controlou de fato, subitamente revogado. Eram as primeiras salvas da batalha que estava por vir. O pânico começou a subir por sua garganta, a sensação familiar de impotência voltando com força. Ela olhou para o celular como se fosse uma serpente. Era a prova de que Flávio ainda a controlava, que mesmo fora daquela casa, as paredes da prisão ainda existiam, invisíveis, mas terrivelmente reais. Ele estava tentando provar que, sem ele, ela não era nada, exatamente como sempre lhe dissera. Sukita aproximou-se e pegou o celular da mão trêmula de Lina, desligando-o. Isso é apenas barulho, Lina. É o som de um homem pequeno tentando parecer grande. Ele não tem mais poder sobre você. Ela então se sentou ao lado da irmã e, pela primeira vez, explicou a verdadeira extensão de sua influência sobre a Navarra Corp.
e o plano que já estava em movimento. Não era um plano de vingança, mas de correção. Era sobre desmantelar uma estrutura tóxica, peça por peça, e devolver a Lina não apenas sua liberdade, mas também sua voz. Aquele era o verdadeiro começo. A batalha não seria apenas nos tribunais ou nas salas de reunião, mas dentro do coração de Lina, na luta para reconstruir a mulher que Flávio havia tentado apagar. Lina ouvia, absorvendo cada palavra. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago. Mas algo mais começava a brotar. Uma pequena chama de esperança, alimentada pela presença calma e inabalável de sua irmã. Ela olhou para as próprias mãos, que não tremiam mais. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia como um acessório decorativo ou um peso morto. Sentia-se como Lina Ueda. E, talvez, isso fosse o suficiente para começar. A noite caiu sobre São Paulo, mas na suíte daquele hotel, para as duas irmãs, o dia estava apenas começando. Era o primeiro dia de uma guerra que elas travavam não apenas por justiça, mas pela redescoberta de si mesmas, unidas contra o mundo. A sala do Conselho da Navarra Corp era um santuário de poder, com sua longa mesa de mogno polido e cadeiras de couro que pareciam tronos. O ar-condicionado mantinha uma temperatura gélida, mas a tensão no ambiente era tão palpável que poderia ser cortada. De um lado da mesa, Sukita Ueda sentava-se com uma postura impecável. Seu silêncio mais intimidador do que qualquer discurso. Os membros do conselho, homens e mulheres acostumados a decisões de bilhões de dólares, pareciam desconfortáveis, trocando olhares nervosos. Do outro lado, Flávio Navarra estava visivelmente abalado. Seu terno caro não conseguia disfarçar o suor em sua testa. Ele estava encurralado, um rei em seu próprio castelo prestes a ser deposto, e preparava-se para sua última e mais desesperada cartada, tentando encontrar em seu arsenal de arrogância uma arma que ainda pudesse funcionar. Com um gesto teatral de quem se agarra a um papel que já não lhe pertence, Flávio levantou-se. Sua voz, usualmente um trovão de autoridade, agora soava forçada, tingida de uma falsa vitimização. Senhores, o que estamos testemunhando aqui não é uma questão de negócios, mas um drama familiar lamentável, orquestrado por uma influência externa. Ele começou, gesticulando na direção de Sukita. Minha esposa, Lina, sempre foi uma mulher frágil, suscetível a desequilíbrios emocionais. Esta intervenção agressiva de sua irmã apenas prova o quão manipulável ela é. Ele olhou para Lina, que estava sentada ao lado de Sukita, e seu tom se tornou falsamente paternalista. Eu dediquei minha vida a protegê-la de si mesma. O que vocês veem é o resultado de uma mente instável sendo envenenada. Ele tentava pintar um quadro de loucura, esperando que o preconceito fosse sua salvação. Todos os olhares se voltaram para Sukita, esperando a resposta, o golpe de misericórdia verbal que desmantelaria a farsa de Flávio. Mas o dragão permaneceu em silêncio. Em vez disso, um movimento sutil quebrou a tensão. Era Lina. Suas mãos, que antes tremiam sobre a mesa, agora se fecharam em punhos suaves. Com uma lentidão deliberada, ela empurrou sua cadeira para trás, o som arrastado da madeira no chão ecoando na sala silenciosa. Ela se levantou. Não foi um ato de desafio explosivo, mas de uma dignidade profunda e inabalável. Sua coluna estava ereta, seus ombros, antes curvados pelo peso da humilhação, agora estavam retos. Sukita a observou, e um imperceptível aceno de cabeça passou entre elas. Uma permissão silenciosa. A sala inteira prendeu a respiração. O palco não era mais de Sukita, era de Lina, a voz de Lina. Quando finalmente soou, era baixa, quase um sussurro, mas cortou o ar com a clareza de um cristal. Eu não sou frágil, ela disse, olhando diretamente para cada membro do conselho, um por um, antes de fixar seu olhar em Flávio. Fui isolada. Não sou instável. Fui manipulada.
Não sou incompetente. Fui convencida de que era. Ela não chorava nem gritava. Sua calma era sua armadura e sua arma. Ela narrou os fatos, a conta bancária controlada, as chamadas para a família interrompidas, os elogios que sempre vinham com uma crítica velada. Por anos, eu acreditei que meu valor estava atrelado à sua aprovação. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Mas o maior erro do meu marido não foi me subestimar, foi esquecer que eu não estava sozinha. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi absoluto e esmagador. Flávio desabou em sua cadeira, o rosto pálido, derrotado não por uma estratégia corporativa hostil, mas pela verdade, simples e inegável, dita pela mulher que ele considerava sua posse mais insignificante. Os membros do conselho não precisavam de mais provas. A votação para sua destituição seria uma mera formalidade. Sukita olhou para a irmã e, pela primeira vez naquela jornada, não viu a vítima que precisava proteger, mas uma igual. Uma mulher que havia encontrado sua própria voz no meio do fogo. Sua missão não era destruir Flávio, era devolver a Lina a força que ele havia roubado. E naquele instante, ela percebeu que Lina não a havia recuperado. Ela a havia forjado de novo, mais forte do que nunca. A vitória de Sukita não foi a queda de um império, mas a ascensão de sua irmã. A saída de Flávio Navarra de seu próprio império não foi acompanhada de um estrondo, mas de um silêncio ensurdecedor. Após a votação unânime do conselho, ele simplesmente recolheu seus pertences de sua sala com vista panorâmica. Agora, um aquário de vidro, exibindo sua derrota. Não houve discursos de despedida ou confrontos dramáticos. Apenas a imagem de um homem encolhido, despojado da arrogância que era sua armadura, entrando no elevador que antes representava sua ascensão. Nos meses seguintes, Sukita supervisionou, à distância, a reestruturação completa da empresa. A Navarra Corp, sob nova liderança, implementou políticas rigorosas de bem-estar corporativo e canais de denúncia anônimos. O ar tóxico que antes impregnava os corredores foi lentamente substituído por um de respeito e colaboração. A mudança não foi apenas de pessoal, mas de alma. O arranha-céu de vidro e aço finalmente começava a refletir por dentro a modernidade que sua fachada prometia. Lina, por sua vez, encontrou seu propósito longe das salas de reunião e dos balanços financeiros. Com os recursos que obteve em seu divórcio, ela não comprou iates ou mansões, mas alugou um andar inteiro em um prédio comercial discreto no centro da cidade. Ali, ela fundou o Instituto Crisálida, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer suporte integral a mulheres em relacionamentos abusivos. O espaço era o oposto do escritório de Flávio. Era preenchido com cores quentes, poltronas confortáveis, uma pequena biblioteca e o som suave de conversas acolhedoras. Ela montou uma equipe de advogadas, psicólogas e assistentes sociais, criando um ecossistema de apoio que oferecia desde abrigo temporário e assistência jurídica até programas de capacitação profissional. Lina estava presente todos os dias, não como uma financiadora distante, mas como a primeira a oferecer uma xícara de chá e um ouvido atento. Sukita observava a transformação da irmã com um tipo de orgulho que nenhuma aquisição bilionária jamais lhe proporcionou. Ela viajou para São Paulo com frequência, não mais como uma salvadora disfarçada, mas como uma irmã que vinha para o jantar de domingo e ajudava a escolher a cor das paredes do novo centro de acolhimento. Ela percebeu que seu maior legado não seria o império que construiu, mas a vida que ajudou a reconstruir. O poder, ela entendeu, não estava em demolir adversários, mas em fornecer as ferramentas para que alguém pudesse se reerguer por conta própria. É por isso que histórias como a de Lina precisam ecoar, para que a esperança chegue a quem mais precisa.
Se você acredita no poder transformador de um recomeço, sua inscrição em nosso canal é o que nos permite continuar acendendo essa luz. 2 anos depois, em uma manhã ensolarada, Lina estava em um palanque, inaugurando a segunda sede do Instituto Crisálida. Ela não usava roupas de grife, mas um vestido simples que irradiava a confiança que agora vinha de dentro. Sua voz, antes um sussurro, agora preenchia o auditório com firmeza e empatia. Na primeira fila, Sukita a observava, os olhos marejados, não de tristeza, mas de uma admiração profunda. Seu dragão não precisava mais protegê-la. A borboleta havia rompido o casulo e voava com asas próprias, mais fortes e mais belas do que nunca. Mas ao fundo, na multidão, uma jovem mulher de ombros curvados e olhar assustado ouvia as palavras de Lina. E, pela primeira vez em muito tempo, ela ergueu a cabeça, um minúsculo, quase imperceptível, brilho de possibilidade acendendo em seus olhos. O ciclo de cura estava apenas começando.